Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graças e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um maná diário e nós vamos falar uma sequência de mensagens com o tema Tempo de Restauração. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um tempo para todo propósito e existe um tempo de restauração para nossas vidas e você está inserido nesse tempo. O texto que nós vamos utilizar está em Neemias, capítulo de número 1, versículo 1. Está escrito o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos parar por aqui e vamos meditar um pouco nessa palavra. Primeira coisa, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele tinha uma posição agradável. Embora ele não estivesse na sua terra de origem, ele não precisava preocupar com ninguém, porque a vida dele era boa. Mas aquela pessoa que busca restauração, ele precisa ter o seu coração quebrantado para saber notícia dos seus. E a palavra do Senhor diz que Anani chegou até ele com algumas pessoas, ou seja, eles precisavam de ajuda. Escute, Deus levantará pessoas que fazem parte do seu clã, da sua família, pessoas que fazem parte da sua história, para pedir ajuda a você. Muitas vezes eles não irão falar, você terá que provocá-los para você saber a real situação. Por que muitos não conversam num assunto desse? Porque senão ele vai se sentir na obrigação de fazer alguma coisa. E a posição em que estão é muito confortável. Então é muito melhor fingir que nada está acontecendo do que perguntar. Ao perguntar, vai ficar sabendo da realidade. E eu quero te perguntar, será que você tem coragem de ligar para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho e perguntar como você está? Você está bem? Ontem pela manhã, eu mandei uma mensagem para um amigo. E aí, irmão, você está bem? Ele mandou para mim uma resposta dizendo, estou bem. Falei, glória a Deus. Por que eu mandei essa mensagem? Porque eu gosto dele. Porque eu estava preocupado com ele. E se ele não estivesse bem e ele compartilhasse, eu teria a oportunidade de orar com ele, de conversar com ele. Muitos de nós não queremos fazer essa pergunta, porque na verdade vai trazer o senso de responsabilidade para mover e fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar olhando apenas para o nosso próprio umbigo, imaginando que a vida gira em torno de nós. Enquanto você fica fazendo vista grossa para muita coisa, a sua vida está caindo, está se autodestruindo. Quando na verdade você precisava tomar decisões que mudaria a sua vida e mudaria a vida de outras pessoas. Neemias estava muito tranquilo e Neemias não precisava preocupar com nada. Mas agora ele viu Anani e toda aquela comitiva e a palavra do Senhor diz que ele fez uma pergunta. O versículo de número 2 está escrito, e veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E aí, como é que está lá Jerusalém? Como que estão os judeus? Como que está a nossa cidade? Como que estão as coisas? Ele não esperava
que a notícia seria tão ruim. Você só vai ter a oportunidade de mover a respeito de algumas coisas quando você tiver coragem de encarar a realidade do jeito que ela é. Nós temos que parar de maquiar as coisas. Nós temos que parar de colocar pano quente, fazer vista grossa diante das dificuldades. A palavra do Senhor diz que eles trouxeram então um relatório, uma resposta do que estava acontecendo. Versículo 3, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Meu Deus, dá para você ter noção o que é isso? Você saber que tem um parente seu passando fome, vivendo em miséria, sendo desprezado e muitas vezes se comportar como se isso não existisse. Você tem estômago para comer uma comida boa, sabendo que tem um familiar seu passando fome. Você tem tranquilidade para deitar numa cama quentinha, gostosa, confortável, sabendo que tem alguém da sua família dormindo no chão. Você tem tranquilidade de andar com roupas bonitas, de marca, sabendo que alguém da sua família, do seu sangue, não tem nem o que vestir. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos saber da realidade. Isso eu estou dizendo de família, de pessoas próximas. Mas agora vamos olhar com um outro ângulo. Talvez o problema na sua casa, no seu casamento, ele está da maneira como está, porque você tem evitado algumas conversas. Você tem evitado sentar e perguntar, e aí, como que você está se sentindo? Porque nós somos bons para falar como nos sentimos, mas nós somos péssimos para ouvir como as pessoas estão se sentindo, principalmente aqueles que estão mais próximos, nosso esposo, esposa, nossos filhos, nossos pais. Você tem coragem de sentar com essas pessoas, olhar nos olhos dela e perguntar se você está feliz? Como que está a sua vida? Eles vão responder. E é bem provável que o relatório que você vai ter é um relatório que te traga tristeza naquela hora. Tomara que a resposta que você tenha seja uma resposta agradável, glória a Deus. Mas a grande maioria, as pessoas carregam mazelas sozinhas. E a resposta para Neemias foi: estão em grande miséria e desprezo. E sabe lá a nossa cidade de Jerusalém, com aquelas muralhas bonitas? Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Acabou nossa cidade, cara. Aquele lugar que a gente brincava, os lugares onde a gente passeava, onde nós cantávamos. Lembra como que a gente cantava antes na igreja? Pois é, tudo isso acabou. Está tudo destruído. Meu Deus, quando essa realidade é posta diante de Neemias, no versículo 4 está escrito: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Talvez está na hora de você parar e pensar um pouquinho. E é bem provável que em alguns momentos, algumas lágrimas vão descer do seu rosto. Algumas coisas vão mexer com você, por causa das lembranças que você vai ter. E lamentei por alguns dias. Ele assentou, ele chorou e ele lamentou por alguns dias. Porque ele amava aquele povo. Ele amava aquela cidade, embora ele não estivesse mais lá. E a palavra do Senhor diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É a primeira coisa que você precisa fazer. O seu dinheiro pode ajudar, mas não resolve. A sua boa vontade pode ajudar, mas não resolve. Deus pode resolver qualquer coisa. Você tem coragem de jejuar a favor dessa situação? Você tem coragem de orar a favor dessa situação? Foi a primeira iniciativa de Neemias para que uma restauração acontecesse. E eu quero convidar você para juntos nós orarmos
porque através dessa iniciativa, Deus pode mudar a sua história, mudar a história da sua casa e da sua família. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora, que talvez está evitando alguma conversa, que talvez está evitando enxergar uma realidade da qual ele e ela não quer nem saber, porque traz dor, traz ferida. Mas eu quero agora que essa barreira caia por terra e que esse homem e essa mulher sejam alcançados pela Tua palavra, que as muralhas que impedem essa pessoa de avançar caiam por terra e que o Senhor levante ele e ela como um restaurador. É tempo de restauração. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. E não perca por nada a ministração do próximo dia, porque com certeza trará várias instruções do que fazer para que a restauração aconteça. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.